Olá pessoal, então esse é o terceiro exercício da nossa lista. Se você não viu os anteriores, eu sugiro que você volte, tá? Então a gente tem aqui uma consulta muito parecida com a anterior, a estrutura dela é também relativamente simples. Então a gente tem aqui, encontre os nomes dos funcionários que são diretamente supervisionados pelo funcionário aqui, Franklin Wong. Então, da mesma forma como a gente fez nos anteriores, eu vou até simplificar dessa vez aqui, eu vou projetar apenas o primeiro nome, para a gente ser mais rápido, tá? E vou definir a nossa relação alvo, nossa range relation aqui, chamada employee. E quais são as outras condições que a gente tem aqui? A gente tem que identificar uma relação de supervisão, né, com o funcionário Franklin Wong em relação a isso que a gente quer projetar. Aí, lembra que a gente precisa identificar que outras relações a gente vai ter envolvidas aqui, para que a gente precisa definir que outras variáveis a gente vai ter, para a gente definir nossos quantificadores. Aí você pode se perguntar aqui, e agora, o que é que eu faço, já que esse Franklin Wong também é um funcionário e ele também está na mesma relação? Eu posso simplesmente usar essa minha variável E? A resposta é que não. Tá? A gente tem que considerar que cada variável representa empregados que vieram, né, de relações diferentes. A gente imagina como se elas fossem diferentes. Na prática, ela é a mesma relação, mas a gente tem que imaginar que é como se fosse uma relação dos empregados e uma relação dos supervisores desses empregados. Eles estão todos no mesmo lugar, mas a gente precisa ter duas variáveis, né? Se a gente fosse fazer um algoritmo procedural para a gente fazer essa comparação, a gente ia iterar, né? A gente ia ter, por exemplo, um laço ninhado e a gente ia estar procurando nessa lista de empregados, né, usando duas variáveis, né? Uma que seria o funcionário e uma outra variável que estaria varrendo essa relação, buscando pelos supervisores e aí comparando os nomes. Então a ideia é mais ou menos essa: você precisa ter duas variáveis para que uma fixe no nosso funcionário-alvo e a outra consiga iterar sobre os funcionários novamente para procurar quem é o supervisor. Tá? Então a gente vai ter que definir uma outra variável aqui, que seria uma variável S, por exemplo, e essa variável dentro do escopo de um quantificador existencial, a gente vai ter aqui mesma coisa, né? Employee se define aqui S. E o que mais? A gente tem condições relacionadas ao nome desse S, né, que seria o primeiro nome e o último nome. Então a gente pode dizer aqui que s.fname é Franklin, e o nosso último nome s.lname é Wong. E faltou nossa conjunção aqui. E o que mais a gente tem que um precisa ser supervisor do outro, né? O S precisa ser supervisor do E. Então a gente tem que E ponto super SSN, ou seja, esse atributo aqui indica quem é o supervisor do E, vai ser o funcionário S. Então, se é o funcionário S, vai ser o SSN, né? Quem identifica quem é ele. Certo? Então acabou o escopo do nosso quantificador, acabou a nossa fórmula, ok?